Até a Alexa veio hoje para o culto, viu? O evangelho está... Meus irmãos, graça e paz. Mais um domingo, né? Que nós temos a oportunidade de juntos cultuarmos, cantarmos, né? Hoje as músicas que nós cantamos têm um pouco a ver com aquilo que nós iremos falar essa noite. E espero que no final da mensagem, aquilo que você cantou com consciência, com verdade, né? Sabendo que é realmente isso que você crê e acredita, né? Nós temos passado por diversas adversidades na nossa vida, e quando a gente está passando por momentos não agradáveis, nós às vezes não prestamos atenção naquilo que nós cantamos e nós cremos. Nós cantamos, ainda que a figueira não floresça, ou seja, ainda que dê tudo errado, eu me alegrarei no Senhor. É assim que é a sua vida? É assim? Nós cantamos ali, ó, eu não vou me importar com o que vai me acontecer. Né? Música bonita, mas é verdade? Quando acontecer, você vai cantar, eu não vou importar com o que vai me acontecer? Sou um adorador? Será que você vai cantar porque Ele vive? Posso crer no amanhã? Então, meus irmãos, esse é o nosso Deus, Ele está vivo. E nossa esperança não é no acaso, nossa fé não é na fé, nossa fé é em Cristo Jesus, nossa fé não é no pensamento positivo, não, nossa fé tem nome, tem endereço, céu, Jesus, aquele que morreu por mim e por você, amém? Meus irmãos, Eclesiastes capítulo 7, nós já passamos agora a metade do livro. Salomão tem nos ensinado, né? Tem me ensinado muito particularmente. Eu tenho conversado muito com o Salomão nesses dias e não é fácil, né? A Janinha falou das crianças até 6 anos podem ir para a salinha. Você não, Bruno, você já tem 16. Não, você não. Até 6 anos podem ir para a salinha as crianças. Então, meus irmãos, capítulo 7 do livro de Eclesiastes, enquanto vocês abrem aí, só reforçando os recados, agenda normal essa semana, segunda e quarta, das 6 às 6h30, nós temos um grupo aí que ora por você, né? Toda segunda e toda quarta, nós temos orado pela igreja, orado por alguns, e se você tem algum pedido de oração, pode mandar para mim no privado, que a gente traz toda segunda-feira e toda quarta aqui, onde nós estamos orando pela igreja aqui. Então, na quinta-feira, às 19h30, nós temos o nosso culto, onde nós estamos estudando o catecismo. Nós estamos lembrando de perguntas simples do Evangelho de Deus, que eu e você temos que responder. Então, nós estamos estudando o catecismo. E no domingo de manhã, nós também temos a nossa escola bíblica, nossa EBD, às 8h30. E no domingo à noite, às 19 horas, nosso culto. Então, não deixe de participar da EBD, então, principalmente para as crianças e para os jovens, tem sala na idade, tem um material adequado, né? Então, é tudo preparado com carinho, com organização, então não deixe de trazer as crianças, tem um currículo que a gente segue, nada é feito de qualquer jeito, então tem um material que as crianças fazem, material da nossa editora, que por sinal é um dos melhores do país, material excelente, na linguagem, né, material show de bola, tá joia? Então, é isso. Agradecer também aos nossos visitantes, né, mais uma vez ali o cunhado do Júnior, seja bem-vindo mais uma vez, toda a família está lá, né, tem ali um jovem do lado da Emily ali, seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe você, faça sempre assim quando chegar no domingo à noite. Você é da cidade? Lá no capital do Nortão, ó, que bom então, seja bem-vindo, meu irmão. Então o resto aqui todo mundo já é de casa, né? Não tem mais ninguém diferente. Então o Davi está nos visitando. O Davi está visitando? Tá não, né? Só para te acordar. Meus irmãos, capítulo 7 do livro de Eclesiastes, nós iremos ver do verso 1
até o verso 14. Então aperte os cintos, vamos ler, vamos tentar entender um pouco do que a sabedoria de Deus através de Salomão tem para nós essa noite. Capítulo 7 de Eclesiastes, dos versos 1 ao 14, diz assim: melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas os dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida a seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem pode endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, abençoe esta mensagem, a palavra do Senhor que foi lida, inerrante, suficiente para nos conformar à tua imagem, para nos fazer aptos. Ela é capaz de discernir os nossos pecados e discernir a nossa vida. Fale conosco esta noite, que o Espírito Santo do Senhor nos dê entendimento, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Salomão, ele termina o capítulo 6, no verso 12, ele termina com uma pergunta, e a pergunta é: quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida? A gente percebe que ele faz perguntas. Salomão, ele faz reflexões para mim e para você debaixo do sol. A NVT, ela traduz assim, quem sabe como é melhor passar os dias? Já que essa vida é assim mesmo, debaixo do sol, como que é melhor então eu viver? De que maneira, de que forma é melhor eu passar por esse negócio aqui? Então, Salomão, meus irmãos, ele faz perguntas difíceis para despertar em nós a urgência de Deus. Às vezes nós precisamos disso. Às vezes nós precisamos de reflexões mais profundas para nós entendermos a nossa necessidade de Deus. Então Salomão, ele sempre está mostrando a vida debaixo do sol para que você perceba, para que você desperte o olhar acima do sol. Muitos de nós temos vivido olhando só nessa perspectiva terrena, só nessa vida abaixo do sol, sem perspectiva. Se você dá um passo atrás, o capítulo 12, ainda ele vai perguntar, né, como é que a gente vive aqui então? O que vai acontecer depois disso aqui? Então Salomão, ele vai tentar nos responder essas perguntas difíceis que ele tem feito. Então, se a vida é cheia de desafios debaixo do sol, todos nós tentamos buscar respostas para nos trazer direção. Mas talvez não é isso que acontece. Talvez as respostas que você tem buscado não tenham te trago direção, não tenham te trago a verdadeira resposta.
Então Salomão agora, no capítulo 7, ele vai mostrar para nós o que é melhor quando nós estamos debaixo do sol. Salomão, ele começa a colocar Deus na equação. Não tem como eu e você não viver debaixo do sol. O próprio Jesus disse isso na oração sacerdotal: peço que os livre do mal, não tire do mundo. Nós estamos aqui, é aqui a nossa jornada. Mas como a gente vive? Então Salomão, meus irmãos, ele vai nos mostrar o que é melhor para nós aqui debaixo do sol. E eu e você precisamos de nos atentar, porque nós facilmente esquecemos, né, que nem sempre o que é bom para mim e para você é agradável. Nem sempre o que é bom é agradável. A gente usa o exemplo, por exemplo, do remédio. Remédio, muitas vezes, ele não é agradável, mas é bom. Então Salomão, ele vai mostrar para nós aqui que existem coisas que, mesmo sendo desagradáveis, é muito melhor que as nossas ideias e as nossas soluções para a vida. Lembre-se disso. O que é bom não precisa ser agradável. Salomão vai despertar isso em nós. Então, já que eu e você, nós vivemos em um mundo quebrado pelo pecado, e é inevitável essa poeira da morte, que a todo instante nos atormenta, ele vai agora nos mostrar essa dinâmica de qual é a melhor maneira de nós vivermos debaixo do sol. Enquanto, meus irmãos, Deus ele não consertar essa bagunça, Salomão vai mostrar para mim e para você que é melhor nós vivermos com os olhos acima do sol. É melhor nós vivermos com o coração acima do sol. Essa é a melhor opção. Por isso que ele começa o verso 1, ele vai dizer: um bom nome é melhor que o perfume finíssimo. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Lembre-se, ele está dizendo que uma coisa não é ruim em detrimento de outra, mas ele está dizendo que uma coisa é melhor. Então, a ideia do texto aqui de bom nome traz a ideia de caráter, traz a ideia de integridade. Um bom perfume, meus irmãos, todo mundo gosta, todo mundo aprecia o cheiro, é algo bom, é algo gostoso. E perfumes naquela época eram extremamente valiosos, não era qualquer um que tinha um perfume, né? E não qualquer perfume, isso aqui é um unguento precioso, finíssimo, é um bom perfume. Mas Salomão está mostrando para mim e para você aqui, né, melhor que esse perfume finíssimo, melhor do que esse perfume raríssimo, melhor, muito melhor, é ter um cheiro bom em demonstrar o bom caráter de Cristo. Meu irmão, ter um nome cuja integridade as pessoas admiram é ainda mais valioso. O perfume é valiosíssimo. Melhor que o perfume é o caráter. Melhor que o perfume é o bom nome. Um comentarista ele vai dizer que tanto os nossos comentários quanto as nossas decisões, elas podem tanto destruir como construir a nossa reputação. Às vezes, nós mesmos somos responsáveis por manchar a nossa própria vida, as besteiras que nós fazemos, a maneira como nós agimos, nós mesmos vamos maculando a nossa reputação. Quando as pessoas pensam em você, meu irmão, quando as pessoas lembram de você, quando elas ouvem o seu nome, quais os traços de caráter que lhes vêm à mente? A reputação é algo que os homens pensam de você. Caráter é aquilo que Deus pensa de você. Quando as pessoas olham para você, ouvem o seu nome, lembram de você, o que vem à mente? Você tem preservado o bom nome?
E o texto aqui, ele não está falando de nome no Serasa, ele está falando de caráter, ele está falando de vida, ele está falando de integridade, ele está falando de coisas mais profundas. Paulo, meus irmãos, ele nos chama a imitá-lo, porque Paulo, ele imita a Cristo. Paulo, ele chega ao ponto de dizer: olhem para mim, porque eu tenho o caráter de Cristo. Eu sou o modelo, estou aqui perto de vocês, podem olhar para mim. O caráter de Cristo estava impresso na vida do apóstolo Paulo, a ponto dele falar: olhem para mim, me vejam como modelo. E você, meu irmão, você que se identifica como cristão, você que se identifica como crente, você tem evidenciado o caráter de Cristo? Você goza da reputação como Cristo? Quando as pessoas olham para você, lembram de você, você é conhecido pelos frutos da carne ou pelos frutos do Espírito? Caráter. Caráter é como você vive, e mais cedo ou mais tarde você será conhecido pelo caráter que você cultiva. Então cultive o bom nome, não para si mesmo, mas para Jesus. Por quê? Na bênção araônica, em Números 6, versos 23 a 27, Deus ali, ele ordena que Araão abençoe aquele povo. E o texto vai dizer que o nome de Deus seria colocado sobre o povo. Que povo? O povo da aliança, os crentes. Vocês vão carregar o meu nome, vocês vão se identificar comigo, vocês são o meu povo, eu sou o seu Deus. Então Deus ali, ele coloca o seu próprio nome no povo. Por isso que hoje e ao longo da história, cristãos são aqueles que eram parecidos com Cristo. Cristãos são aqueles que andam como Jesus, pensam como Jesus, vivem como Jesus, meu irmão. Por isso que usar o nome de Deus em vão é você quebrar o terceiro mandamento. E usar o nome de Deus em vão, ele traz a ideia não só daquilo que você diz, mas como você vive. O catecismo de Heidelberg, ele vai dizer assim, em resumo, devemos usar o nome santo de Deus somente com temor e reverência, a fim de que ele por nós seja devidamente confessado, invocado e glorificado por todas as nossas palavras e obras. Meu irmão, o seu caráter é compatível com o de quem diz ser o alvo do amor de Cristo? Você, quando diz eu sou crente, é porque você de fato parece com Cristo? Observe, quebrar o terceiro mandamento é você dizer que é crente e não viver como tal. Isso é muito sério, meus irmãos. Salomão está mostrando para nós aqui que ter e usar um bom perfume é bom. Melhor que isso é ter um caráter de Cristo. As pessoas olharem para mim e ver o caráter de Cristo evidenciado. Então, se o seu caráter, meu irmão, é o caráter de Cristo, se você luta diariamente para que o caráter de Cristo seja evidenciado na sua vida, a parte B do verso 1 é para você. Ele vai dizer que melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Meu irmão, quando a sua reputação acima do céu é boa, o dia da sua morte é melhor que o dia do seu nascimento. Porque se debaixo do sol você creu em Cristo, e sua fé e seu caráter é baseado em Jesus, como o apóstolo Paulo disse, você também pode dizer, morrer é lucro. O nascer é bom, melhor que nascer é morrer,
para aqueles que têm o caráter de Cristo. Meus irmãos, morrer para o crente é o que um puritano, Thomas Boston, ele diz assim, ó: no dia do nascimento, nasceu para morrer, mas no dia da sua morte, ele morre para viver. Esse é o que tem um bom caráter. Esse é que tem uma boa reputação no céu. Tim Keller, aquele pastor que eu disse hoje de manhã, que morreu essa semana, ele diz assim, ó: tudo que a morte pode fazer a nós cristãos é tornar as nossas vidas infinitamente melhores. Você tem essa percepção? Jesus, meus irmãos, ele é o exemplo máximo de Eclesiastes 7:1. Por quê? Porque no nascimento de Cristo acendeu a nossa esperança, mas na morte de Cristo, ele garantiu a nossa vida. O nascimento foi bom, mas a morte foi muito melhor. Pense nisso. Salomão está mostrando para mim e para você aqui, que debaixo do sol eu tenho que levar em consideração o meu caráter. Como é que eu vivo? Com o caráter de Cristo. Se eu sou crente, eu carrego o nome de Jesus, eu carrego o nome de Deus, eu devo prestar muita atenção, para que eu não venha incorrer em pecado. Então Salomão, ele continua nos mostrando o que é bom, nem sempre é agradável. Ele vai para o verso 2 ao 4, ele diz assim, ó: melhor é ir à casa do luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquele se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Meus irmãos, Salomão aqui, ele não está negando a alegria e o lugar da celebração, da festa, do nascimento. Não, não é isso que Salomão está fazendo aqui. A gente vê nas Escrituras, o próprio Jesus celebrou, o próprio Jesus festejou, o próprio Jesus, ele não perdeu as oportunidades de se alegrar. Salomão já disse isso para nós lá atrás: se alegre, é a porção que Deus te deu aqui na terra, se alegre, recebendo tudo como da mão de Deus, é a sua porção, se alegre, sorria. Então, Salomão não está querendo trazer a ideia para mim e para você que é proibido, não é isso. Festejar é bom, mas melhor que ele vai dizer para nós na vida debaixo do sol, é ir à casa do luto. A sabedoria de Deus, meus irmãos, está mostrando aqui como nós podemos viver debaixo do sol, não perdendo a perspectiva da eternidade. É eu e você aprendermos a viver debaixo do sol, sabendo que a vida que eu e você vivemos aqui, ela reflete na eternidade. Tudo que você faz aqui, o seu estilo de vida, o seu estilo de pensar, o seu estilo de agir, ele reverbera na eternidade. A oportunidade é aqui, a decisão é aqui, a vida é aqui, o conserto é aqui. Aqui importa. Aqui é tudo ou nada. Debaixo do sol é tudo que você tem para viver acima do sol. Não se esqueça disso. Festejar é bom, mas ir ao velório é melhor. Estranho isso? Quebra um pouco a nossa concepção. Mas Salomão está querendo mostrar para nós que nem sempre aquilo que é agradável não é bom. É bom, embora muitas vezes não seja agradável. Em ambos, na festa ou no velório, meus irmãos, eu e você, nós refletimos na vida. Mas as reflexões em meio ao luto te impedem de não encarar o fato, a realidade de que um dia é você que vai estar ali, esticado, num paletó de madeira, não é verdade? Quando você vai no velório, quando você visita a casa do luto, você não pode deixar de pensar que um dia vai ser a sua vez, que você também é finito, que um dia você vai chegar aonde aquela pessoa chegou. Ricken diz que o luto nos ensina a sermos sábios na forma como vivemos, e assim ele nos prepara para morrer. Por isso que o luto é melhor.
Quando eu e você vai na casa do velório, na casa do luto, nós começamos a pensar, você começa a entender que, opa, eu não tenho um seguro de vida, eu preciso de deixar as pessoas que dependem de mim, pelo menos calçadas por um pouco tempo. Eu vou morrer. Talvez você tenha documentos que você não organiza, você tem coisas a fazer e você não preocupa com isso, mas quando você visita a casa do luto, parece que você fica mais sensível das coisas que eu e você temos de fazer ainda em vida. Pessoas, por exemplo, que já estão mais de idade, têm algumas posses, eles começam a refletir, eu tenho que organizar para que evite o máximo de briga, por exemplo. As pessoas fazem isso. Então, meus irmãos, ele vai dizer para nós, esse comentarista, que o luto, ele vai nos ensinar a viver preparado para morrer. Você hoje está preparado para morrer? E é interessante que na nossa cultura, essa nossa cultura pós-moderna, né, ela a todo custo, ela tem negado essa realidade da morte. Você que passou dos 30 anos aqui, com certeza você lembra, quando nós éramos crianças, se velava a pessoa onde? Se velava em casa, não é verdade? Se velava em casa, alguém morria, velava ele em casa. Então a rua estava de luto, o bairro estava de luto, os vizinhos, as crianças, os jovens, os velhos, todo mundo tinha que encarar a realidade da morte. Independente se o contato com a pessoa que morreu era muito grande, próximo ou distante, o fato é que naquela rua chegou o luto, naquela casa chegou a morte, no bairro, e todo mundo via. De longe a gente avistava aquela placa luminosa da funerária, era assim. Independente, meu irmão, gente nova, velha, criança, adulto, parente ou amigo, ou curioso, né? Eles eram obrigados a contemplar a realidade da morte que visitou aquela família. Hoje os nossos velórios estão longe da realidade diária da vida comum. Foram construídos na nossa pós-modernidade lugares para isso, onde fica totalmente isolado da comunidade, proibindo e impedindo a comunidade, do modo geral, de contemplar a realidade da morte. Somente o grupo, somente a família, os poucos amigos é que têm acesso. A gente nem percebe mais, você passa na porta do cemitério, se tem cortejo, se tem morte, se não tem. Os nossos filhos não crescem mais com a perspectiva da morte. Eu lembro, você lembra, nós éramos crianças, nós tremíamos de medo do inferno. Alguém contava uma história de terror, filme, brinquedo assassino, de sexta-feira 13, a gente assistia aquilo, meu Deus. E na semana, às vezes, alguém morreu na rua de cima, na rua de baixo. Você tinha que contemplar a morte. Hoje não. Hoje não. Isso é tão interessante que quando a minha bisavó morreu, eu devia ter uns 6, 7 anos, eu nunca esqueci. Ela foi velada na casa da minha avó. Até hoje, quando eu visito, meu tio mora lá hoje, eu consigo visualizar o caixão estendido no meio da sala. E toda vez, não tem uma vez, desde quando isso aconteceu, que eu vá naquela casa, que eu não lembre que a avó morreu. A pós-modernidade tirou a possibilidade de os nossos filhos, e de nós também, refletirmos na realidade da morte. Os nossos filhos, eles chegam a duvidar da morte, eles não têm contato com a morte. Meus irmãos, a sutileza do inimigo de tirar essas coisas da cultura, para que eu e você ficamos cada vez mais insensíveis, cascudos por causa do luto. Você não importa mais com quem morreu, você não tem contato, você não importa mais com a família, você não viu, você não foi lá, é tudo no lugar, você vai naquele lugarzinho do cemitério, você gela e já enterra e vai embora, acabou. E a vida continua e a gente toca o bonde. Por isso, meus irmãos, que a oração de Moisés, ela é pertinente para mim e para você. Eu e você precisamos orar como Moisés orou, no Salmo 90, ensina-nos
a contar os nossos dias para que nós possamos obter coração sábio. Meus irmãos, eu e você não podemos passar por essa vida de qualquer maneira. Tudo que você tem é nessa vida, toda oportunidade é agora. Talvez amanhã você não tenha mais outra oportunidade. E essa nossa cultura, ela tem tirado, tanto nós quanto os nossos filhos, essa nossa geração que tem surgido, de pensar na realidade da morte. E no verso 3, a tradução da NVT é melhor, ela amplia para nós o entendimento. Ela vai dizer assim, ó, tristeza é melhor do que riso. Interessante? É Deus falando isso para você, meu irmão. Tristeza é melhor do que o riso. Mas alguns pais têm preferido viver privando os filhos do melhor remédio que Deus está falando aqui: frustração. Tem pais que criam os filhos e os meus filhos não podem sofrer. Os meus filhos são protegidos. E a Bíblia diz que a tristeza faz bem para o coração. Alguém está errado nessa equação. E eu tenho certeza, meus irmãos, que não é Deus. O coração, meus irmãos, ele é o centro da vontade. O coração é o centro das emoções, do pensamento. O coração, ele é a sala de comando. Deus aqui está falando que a tristeza, ela organiza os seus pensamentos, ela direciona a sua vontade e ela acalma as emoções. O verso 4 aqui, ele aponta que o sábio sempre mantém isso vivo no coração. Uma pessoa sábia, ela sabe aproveitar as experiências, as oportunidades que a vida tem colocado diante dela e pensado nisso tudo. Meus irmãos, a direção de Deus aqui mostra que nem sempre o que é bom, é agradável. Lembre-se disso. Não é agradável tristeza, mas é bom para mim e para você. Nós temos que aprender um pouco mais da teologia do sofrimento. Porque quando Deus coloca a mim e você no deserto, a primeira coisa que nós fazemos é espernear e querer sair do sofrimento. Às vezes é o momento de você passar por isso, meus irmãos. A Bíblia está dizendo que tristeza faz bem para o coração, faz você ficar mais reflexivo, faz você pensar naquilo que você costumeiramente não pensa. E Salomão, ele segue, versos 5 e 6, ele vai dizer: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual é o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Repreensão, meus irmãos, chamar atenção não é agradável, mas é bom. A Bíblia está mostrando para mim e para você aqui que a repreensão de um amigo é melhor do que o elogio tolo. E lembre-se, a gente já falou sobre isso. O tolo aqui, a que Salomão se refere em toda o seu livro aqui, ele não está falando de tolo ou de louco no sentido mental. Ele está falando de louco ou tolo no sentido moral. Aquela pessoa que vive como se Deus ele não existisse. Aquela pessoa que tem uma vida e dentro da sua vida ele não coloca na equação o próprio Deus. A repreensão é bom para mim e para você. A Bíblia diz que o louco, esse imoral, ele ri da realidade da morte. Essas pessoas que você conhece e você prega o Evangelho, são loucos, são tolos, porque eles riem dessa realidade. Eles não acreditam que se prepara para a eternidade aqui, se prepara para a morte em vida. O verso 6 ele mostra que a risada do tolo é como um fogo alimentado por galhos secos de espinheiro. Se você já queimou galho seco de espinho, eles estralam
O fogo parece que vai ficar grande, mas rapidamente ele some. Não esquenta, não traz calor, não tem durabilidade. A repreensão é melhor do que o conselho do tolo. Porque o tolo, meu irmão, ele não crê em Deus, ele não leva Deus em consideração, e talvez se você não levar isso em consideração, você tem pensado como tolo. Por isso que lá no Sermão do Monte, o próprio Jesus vai dizer assim, ó, não jogue pérola aos porcos. Existem pessoas que você tem que parar de evangelizar, parar de falar de Cristo, você tem que deixar o próprio Deus tratar essa pessoa. Por isso que Jesus fala, não jogue pérolas, não jogue o evangelho, não jogue a oportunidade aos porcos, eles desprezam, eles pisam. Deixa ele comigo, depois eu pego ele. Não gaste seu tempo. Na hora certa, nós nos acertamos. A ideia aqui, meus irmãos, o louco, ele ri da cara do perigo. Se você é igual a mim, que assistiu o desenho do Rei Leão 300 vezes, tem uma parte que Mufasa, ele está ensinando o seu filho Simba, você não pode ir além da sombra onde o sol toca, lá é perigoso, meu filho. E ele fala, eu rio na cara do perigo. Esse é o louco. O sábio orienta e o louco ri na cara da realidade que você vai morrer, eu vou morrer, e pode ser hoje. Se você prestar atenção, por exemplo, no diálogo do rico, da parábola do rico e pobre, do rico e Lázaro, quando ele está lá na tormenta, quando ele está no inferno, e ele olha para cima, e ele vê de longe Abraão aqui, ele entra em desespero. E a gente pode perceber que esse rico da parábola foi um rico tolo, um louco, que não aprendeu e nem aproveitou as oportunidades. Esse rico aqui da parábola do Lázaro é esse tolo do verso 4, porque ele só pensava em se divertir, ele só pensava que a vida era festa, ele era rico. Mas agora onde ele está em tormentas e dores, e o pior, ele está longe de Deus. E se você olhar para a parábola, ele fala assim, ó, pede para que Lázaro vá lá e avise os da minha casa. Abraão diz para ele, eles têm o quê? Os profetas, eles têm as escrituras. O coração é tão duro que nem mesmo que um morto se levante e vai lá avisar para eles da realidade do inferno, não vai resolver. Preste atenção, meus irmãos, nem tudo que é agradável é ruim, e nem tudo que é bom é agradável. É isso que Deus está nos ensinando. Por isso Deus vai dizer que melhor é a repreensão do sábio. Meu irmão, cerque-se de pessoas que se importam com você o bastante para te confrontar e dizer que você precisa levar a vida a sério. Cerque-se de pessoas que constantemente têm sido juiz de Deus na sua vida, que constantemente têm apertado o botão vermelho de atenção no que você tem feito, no que você tem pensado, em como você tem vivido. Cerque-se de pessoas assim. Rick, um comentarista, ele vai dizer assim, ó, uma crítica edificante de uma pessoa piedosa pode salvar a sua alma. Quando você ouvir algo sério sobre coisas espirituais, não ria, mas leve isso a sério. John MacAllister, ele vai dizer assim, ó, portanto, não busquemos a igreja para termos o ego afagado, o coração acariciado com palavras doces, amanteigadas ou aveludadas, mas sim para termos o nosso ego confrontado e quebrantado pelas palavras vivas e eficazes do Senhor, as quais podem nos conceder sabedoria para esta vida. Cerque-se de pessoas que falam a verdade para você. Cerque-se de pessoas que estão caminhando, meus irmãos, rumo à Canaã celestial. E ele continua dos versos 7 ao 12, ele vai dizer, verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio,
melhor é paciência do que arrogância. Não te apresses em irar-te, porque a ira abriga-se no íntimo dos insensatos. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Salomão aqui, meus irmãos, ele continua os seus conselhos diante da realidade de um mundo quebrado, de um mundo que está totalmente empoeirado pelo pecado, de um mundo que ele sofre as consequências dos nossos erros. No verso 7 ele vai mostrar que pelo poder alguns são levados a negar o seu caráter. Você diz aqui, verdadeiramente, a opressão faz entorpecer o sábio, o suborno corrompe o coração. Algumas pessoas têm preço, uns mais caros, outros mais baratos. Mas algumas pessoas têm corrompido o seu bom nome, o seu caráter, a sua vida, por poder, ou por cargo, ou por qualquer coisa assim. Por isso, meus irmãos, o sábio aqui, ele vai nos ensinar que melhor é o fim do que o começo. No verso 8 ele diz isso. Porque eu e você, e as crianças hoje, os jovens, eles têm uma tendência de imediatismo. A gente esquece que mudança é um processo longo. O processo de santificação é um processo longo. Nós queremos apertar um botão e resolver o problema, nós queremos trabalhar e ficar rico no outro dia, nós queremos tudo instantaneamente, a um passo de um clique, e não é assim. Por isso, meu irmão, você não pode ser arrogante e orgulhoso com os pequenos começos. Pessoas que se convertem, o começo é mais simples, ele está aprendendo a caminhada do Evangelho. Quando você perdoa e reconcilia, o começo é mais complicado, o começo é difícil. Não menospreze os humildes começos. Romanos 8, 28 vai dizer para nós, e Deus vai mostrar que todas as coisas que Ele tem feito têm cooperado para o nosso bem. Não menospreze os começos. Jesus, quando ele nasceu, foi colocado num coxo, foi colocado onde o bicho come, até que no final ele foi coroado e está sentado à destra de Deus Pai hoje. Começo simples, final glorioso. Hoje Cristo reina. Aquele que nasceu num curral, hoje está sentado nos tronos do céu, governando todo o universo. Tenha paciência na obra que Deus está fazendo, meu irmão. Tenha paciência. Salomão vai dizer, não te precipite a irar-se. E Salomão, na ira aqui, ele está pensando naquela ira precipitada, naquela ira que você explode sempre que algo não acontece do jeito que você acha que tem que acontecer. Esse imediatismo. Por isso que ele fala, calma, tenha paciência, as coisas não são do seu jeito. Ele está apontando para cima do sol. Existe um Deus que controla, existe um Deus que governa, existe um Deus soberano, nada foge ao controle dele, mas tudo foge ao seu controle. Paciência. A sala do trono do universo não está vazia. Por isso que Isaías vai dizer, vi Deus assentado no trono, vi anjos. Deus está assentado no trono, meu irmão. Tenha paciência. Não se precipite, não se ire. Ele já falou isso lá em Provérbios 14, 17. Ele vai dizer assim, ó, quem se zanga facilmente faz coisas tolas, mas o sábio permanece calmo. No verso 29 ele vai dizer assim, ó, a pessoa que se mantém calma é sábia, mas o que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. Deus aqui está mostrando que é Ele quem está no trono do universo, meu irmão, para você. Seja paciente.
é melhor que a arrogância, é melhor que o orgulho. O sábio aqui chama a igreja, chama seu povo para olhar para frente e não olhar para trás. Ele vai dizer no verso 10, jamais, jamais, nunca, diga, porque os dias passados são melhores do que estes. Por quê? Pois não é sábio perguntar assim. Quantas pessoas dentro da igreja, eu cansei de ouvir isso, cansei. A igreja boa é na minha época. Porque na minha época, meu irmão, a Bíblia está dizendo, não é sábio perguntar assim, por que Deus? Porque lá era assim, porque antes era assim, porque quando eu casei era assim, porque quando era assim, não é sábio perguntar assim, meu irmão. Olha para frente, para de olhar para trás. Tem gente que até hoje está lá atrás, acha que ele frequenta aquela igreja, acha que ele casou com aquela pessoa ainda, acha que a vida é daquele jeito, estacionou. Olha para frente, confia em Deus que governa o universo. E se no verso 8 a tentação era esse pessimismo em relação ao futuro, a tentação aqui é essa nostalgia em relação ao passado, é achar que bom era lá, não, o melhor de Deus, meus irmãos, é o céu. E ele disse, estou indo preparar um lugar para mim e para você. O bom ainda não chegou, o céu, ainda nós vivemos naquela tensão do já e ainda não, já vivemos no céu, no reino, mas ainda não de forma plena, perfeita. Olhe para frente, meu irmão. Não é sábio olhar para o relacionamento ou para a igreja, achando que a vida, lá atrás. Não, meu irmão, olha para frente. Deus, Ele diz aqui para mim e para você que esse saudosismo não é sábio, por isso a paciência é melhor. A paciência faz com que você espere aquilo que ainda está por vir, porque amanhã basta ser o dia próprio mal. Eu e você não temos o controle do que acontecerá amanhã, por mais que você já tenha na sua cabeça que amanhã você vai levantar tal horas, você vai trabalhar em tal lugar, você vai em tal coisa, você vai fazer isso e aquilo, mas isso ainda é uma irrealidade, isso não aconteceu, e pode não acontecer, por mais que você ache que está no controle. Olhe para o hoje, para de olhar para trás. Não é sábio perguntar assim. Deus, Ele está no controle do universo, meus irmãos. Deus tem um plano e o plano está sendo executado de maneira perfeita. Por isso que Deus está querendo lembrar a mim e a você que Ele é poderoso, que Ele é soberano, que Ele pode todas as coisas. Romanos 13:11 vai dizer assim, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Alguém que está olhando para frente, alguém que está olhando algo que ainda a chegar. Deus vai organizar essa bagunça, meu irmão. Deus, Ele vai restaurar esse mundo quebrado. No verso 11 e 12 ele mostra que nada protege a vida como a sabedoria, nada é melhor do que a sabedoria. Lá atrás ele vai falar para mim e para você que o dinheiro, ele não enche, é um saco sem fundo, você corre atrás dele, quanto mais você tem, mais você busca. Aqui ele vai dizer, dinheiro é bom, ele pode te proteger de algumas coisas da vida, pode, melhor que dinheiro é a sabedoria, meu irmão. O dinheiro, ele pode te proteger de algumas dificuldades da vida, mas o texto diz que a sabedoria protege a alma do seu possuidor. Olha que isso é profundo. Dinheiro é bom, melhor do que dinheiro é sabedoria. A sabedoria preserva a sua alma, ela garante a sua eternidade. Por quê? Porque Salomão já disse para nós lá em Provérbios que o princípio da sabedoria é o quê? O temor de Deus. Obediência, meu irmão, obediência, isso é sabedoria. Sabedoria é você crer em Deus e obedecer o que Ele disse. Ele está mostrando para mim e para você aqui que essa sabedoria aqui de Deus é a vida espiritual, é vida mesmo.
Porque se você tem essa sabedoria, se você é obediente, se você tem temor de Deus, quando chegar a hora de você encontrar com a morte, essa sabedoria vai te levar à vida eterna. Pense nisso. Nos versos 13 e 14 ele diz assim: atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que é torto, ou o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Nunca se esqueça, meu irmão, que Deus é soberano. Salomão aqui, ele está colocando Deus na equação da vida. Salomão aqui, ele está apontando para a soberania e pelo poder, e para o poder de Deus. Salomão está falando assim, que o caminho da confiança é melhor que o caminho do controle da vida. Lá atrás Salomão disse para mim e para você que há tempo para tudo. Deus é dono do tempo, Deus é soberano, Deus controla. Você não controla. Às vezes o controle pode parecer bom, melhor que o controle é o descanso no verdadeiro soberano que pode controlar todas as coisas, que sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Salomão aqui, ele está apontando, meus irmãos, para a realidade do poder de Deus. A NVT, no verso 13, ela coloca assim, ó: aceite como Deus fez as coisas. Aceite como Deus fez as coisas. Afinal, quem é capaz de endireitar o que ele fez torto? Quem? Ninguém, meus irmãos, ninguém. As coisas são como Deus fez, e Ele quer que seja assim, e ponto. E torto aqui é a ideia de algum problema ou dificuldade na vida, que eu e você gostaríamos de mudar, mas nós não conseguimos. Deus fez assim. Confie em Deus. O problema, meus irmãos, é que a minha teologia e a sua teologia às vezes está um pouco distorcida. Talvez você aprendeu desde cedo de associar bênção com alegria. Eu tenho pregado já, estou no 3º ano, eu estou batendo nessa tecla aqui, eu vou bater até eu morrer. Não é assim. Não associe bênção com alegria, não associe bênção com vida boa, não é assim que a Bíblia diz. Talvez você aprendeu que bênção é estar tudo bem, que bênção é ter a calmaria, a água calma, bênção é ter dinheiro, bênção é saúde, bênção é emprego fixo, bênção é Deus não ficar atrapalhando aquilo que eu planejei para a minha vida, bênção é isso, mas não é isso que a Bíblia diz. Existem dias, meus irmãos, que o sol não brilha, existem dias na minha vida e na sua, que os pássaros não cantam, existem dias que nada parece ser belo, existem dias escuros. Apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Efésios, ele vai dizer assim, do dia mau, estejam preparados para o dia mau. Meus irmãos, Deus nunca no Evangelho, Ele te enganou. Se você hoje está enganado, pensando que alegria, ausência de sofrimento é bênção de Deus, é você que nunca leu a Bíblia. Deus nunca deixou seu povo enganado, nunca. O problema é que a preguiça da igreja em ler, e você compra aquilo que as pessoas têm te vendido, e você não tem a curiosidade, porque é bom você pensar assim, é fácil você pensar assim, porque você não quer ter a dificuldade de pensar que Deus também pode trazer o mal. Tem dia, meus irmãos, que o dinheiro está minguado, tem dia que a saúde está debilitada, mas você tem que entender que este dia também foi o dia que Deus fez. Esse dia também é um dia que está dentro do controle de Deus, mesmo naquele dia que você não percebeu, porque estava muito bom. Porque quando está bom, a gente perde a percepção dos sentidos, a gente fica vulnerável. Mas quando está ruim, você percebe tudo, você começa a reparar tudo. Então aprenda isso na sua vida. Deus fez esse dia bom, alegre, feliz, com fartura, mas Deus também fez esse dia triste,
doloroso e sofrido. Foi Deus quem fez, meu irmão, foi Deus. Ricken, ele vai dizer assim, o pregador não tem coragem para nos dizer que devemos ser alegres num dia difícil, mas ele nos chama para uma contemplação sábia dos caminhos de Deus. Ao surgir a dificuldade, reconheça que esse dia também é um dia que vem das mãos de Deus. Jó ensinou isso para mim e para você. A mulher de Jó falou assim, a mulher de Jó, você é louco? Amaldiçoa esse Deus e morre. Ele perdeu tudo, meus irmãos, da noite para o dia. Jó fala assim, aceitaríamos nós o bem de Deus e não aceitaríamos o mal? Por que vamos servir a Deus quando está tudo bem e não vamos servir a Ele quando também está tudo mal? Isaías 45, 7 diz assim, eu formo a luz e crio trevas, faço a paz e crio o mal, eu sou o Senhor e faço todas essas coisas. Está na Bíblia, meu irmão. Te enganaram se você acha que não existe dia ruim na vida do crente. Lamentações 3:38 vai dizer assim, acaso não procede do Altíssimo tanto o mal quanto o bem? Salomão, ele está querendo projetar o meu olhar, o seu olhar acima do sol, meus irmãos. O que eu e você devemos fazer? Guardar o coração, é aquilo que o próprio Salomão diz em Provérbios 4:23, guarde o coração, porque deles procedem a fonte da vida. Guarde, meu irmão, o coração da opressão que nós temos visto no mundo. Guarde o coração para você reter o conselho sábio quando ele chegar. Guarde o seu coração da ira, quando a vida sair do seu controle. Saiba disso, nem sempre a vida vai estar do jeito que você quer. Seja sábio, guarde da ira, porque a ira nesses momentos mora no coração do insensato. Quando algo sai do seu controle, quando você fica chateado, nervoso com o que você tem visto, é rebelião contra o Deus perfeito que cria todas essas coisas. Eu fiquei vendo esse texto aqui, meus irmãos, eu fiquei vendo a cena do último massacre que teve na escola, lá no Rio Grande do Sul, não sei se foi no Rio Grande do Sul, onde algumas crianças morreram. E as pessoas falam, aonde está Deus nisso? Eu fiquei pensando, ali existia dois tipos de gente. Existia um grupo de gente que estava chorando porque perderam filhos, perderam netos, perderam amigos. Mas ali tinha um grupo de gente alegre, feliz, porque Deus privou, salvou, livrou. As pessoas não conseguem entender como Deus é grandioso, Deus é soberano, os planos dele são maiores que os meus e os seus. Eu e você, nós nunca conseguiríamos entender por que é assim. Mas Deus fez assim. Na mesma situação existe bênção e tristeza, alegria e dor. Enquanto uns questionavam o poder de Deus, outros agradeciam o poder de Deus. Deus é soberano, meus irmãos. E Deus, Ele planejou assim, para quê? Ele vai dizer lá no final do verso 14, para que eu e você, nós não saibamos das coisas que vão acontecer. A vida é imprevisível, meu irmão. Não junte dinheiro pensando que você vai aposentar. Não. Junte dinheiro, resguarde, porque é prudência. A Bíblia manda você ser prudente. Administra bem. Mas não administra pensando que você vai aposentar, porque talvez você pode não aposentar. Motivações erradas, planejamento errado, faz com que você viva de forma errada. É prudente guardar o dinheiro. E guarde, mas não com a motivação, porque você vai chegar lá e você precisa da aposentadoria, porque isso não é confiar em Deus, porque o Deus que te sustenta hoje vai te sustentar lá. A vida é assim, quebrada, incerta, para que ninguém, meus irmãos, acorde e adivinhe o que vai acontecer amanhã. Deus fez assim, para que eu e você descansemos na soberania, no poder e no plano dEle, não no meu e no seu. Você tem consciência disso? Para de brigar com Deus. Desfrute da vida que Deus tem te dado. É isso que Salomão tem nos ensinado.
vai ter momentos de dor, mas também vai ter momentos de alegria. Tudo isso vem das mãos de Deus. Deus está nos conformando à imagem. Ou você não crê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Meu irmão, você não precisa de entender, você tem que crer. Se Deus diz que isso que aconteceu na sua vida, mesmo que seja extremamente desagradável, é bom, porque é bom. É bom. Você não precisa de entender. Descansa em Deus. Eu não sei de tudo, eu não entendo tudo. E graças a Deus por isso. Eu não preciso de saber de tudo. Seja como um filho pequeno, que ele entra no rio perigoso, ele entra numa mata perigosa, ele sobe num lugar alto perigoso com o pai, e ele não está preocupado, porque ele está descansando, que o pai está protegendo. Às vezes a mãe olha e fala, você é louco, como é que você faz isso com o meu filho? E o filho não tem a noção da realidade do perigo onde o pai tem levado, mas ele descansa no cuidado do pai. Nós não fazemos isso. Nós ficamos brigando com Deus o tempo inteiro, porque Deus tem frustrado os seus planos. Pessoas frustradas, porque não têm dinheiro, porque não fizeram isso, não fizeram aquilo. Pessoas frustradas porque não têm filho. Pessoas frustradas porque alguém morreu. Meu irmão, não é bom perguntar assim, para de olhar para trás. Deus vai organizar essa bagunça, Deus vai restaurar o que está quebrado, o efeito do pecado um dia vai acabar. Olhe para Cristo, olhe para Jesus. Lutero, comentando esse versículo, ele nos dá um conselho pastoral, ele diz assim, desfrute das coisas presentes de tal forma que você não se baseia, que você não baseia a sua confiança nelas, como se fossem durar para sempre, mas reserve parte do seu coração para Deus, para que com Ele possamos suportar o dia da adversidade. Lembre-se, vai chegar o dia mau na minha vida e na sua. Como você responde à adversidade da vida? Meu irmão, não é pecado o que acontece com você. Você não tem controle, mas é pecado como você responde a isso. E eu vou contar uma história simples para você, nunca mais esquecer disso. Você pode sofrer dolorosamente os efeitos de um pecado de alguém. Você apenas foi vítima de uma situação de alguém. Mas o pecado é quando você responde o que acontece com você de maneira que glorifica a Deus ou glorifica o homem. E eu vou te contar uma história que aconteceu em meados do século XVIII. Horatio Spafford era um advogado bem-sucedido, rico, e que gastou todos os seus bens investindo em casas e prédios. Um determinado dia, o que acontece? Em 1871, há um grande incêndio em Chicago. Toda a cidade é queimada. Da noite para o dia, nosso irmão Horatio Spafford, amigo íntimo do grande evangelista D.L. Moody, ele perde tudo. Todo o seu investimento, toda a sua riqueza queimou. Tempos depois, ele já cansado, D.L. Moody na Europa fazendo evangelismo, convida ele para passar um período com ele. E ele compra a passagem, mas porque nosso irmão está atarefado com o dia a dia, ele manda as 4 filhas e a esposa na frente no navio. No meio do caminho, há um acidente e o navio naufraga. A esposa dele sobrevive, as filhas não. Ele recebe uma carta da esposa assim: salva, porém só. Ele, mais do que depressa, ele pega uma passagem, entra no próximo navio, e ele navega em direção à esposa, fragilizada, ele fragilizado. Quando ele passa no local do acidente, onde o naufrágio das filhas aconteceu, no túmulo das suas filhas, ele compõe o seguinte hino: se a paz a mais doce me deres gozar, se dor mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Meus irmãos, esse hino, ele não saiu
de um coração alegre e festejante. Saiu em meio a dores, em meio a luto, em meio a sangue. Alguém que estava olhando constantemente acima do sol. Alguém que a morte não foi capaz de abalar o relacionamento dele com seu Salvador. Alguém que perdeu 4 filhas, perdeu seus bens, mas não perdeu a sua fé. Porque o dinheiro é bom, protege, mas a sabedoria, o temor e a obediência protege a alma. Nós cantamos isso. Se a paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, independente do jeito que seja, Senhor, com Jesus sempre eu estou. Você cantou aqui, ainda que a figueira não floresça. Você cantou aqui, não vou me importar com o que vai me acontecer. Você cantou porque Ele vive e posso crer no amanhã. Você ainda crê assim? Se amanhã Deus tirar seu cônjuge, se amanhã Deus tirar um filho, se amanhã Deus te acometer com um câncer terminal, você ainda irá cantar, sou feliz com Jesus? Ou você vai murmurar? Melhor que tudo isso é descansar na sabedoria do Salvador, meus irmãos. Debaixo do sol, a única esperança que eu e você temos é Cristo Jesus, que morreu por mim e morreu por você. Eu encerro agora com Lucas 10, 20, onde diz assim: porém não fiquem alegres, porque os espíritos maus lhe obedecem. O que estava acontecendo aqui? Jesus, ele manda 70 para evangelizar, e as pessoas vão e voltam, e quando eles voltam, o texto vai dizer, né? Se você ler lá, eles estavam alegres, os discípulos estavam assim, felizes, porque eles oraram, demônios foram expulsos, eles oraram, pessoas foram curadas, eles oraram, milagres aconteceram, e quando eles voltam para dar o relatório para Jesus, eles falam: Senhor, até o mundo espiritual nos obedece, Senhor, os demônios eles saem quando a gente fala, e eles estão alegres, eles estão eufóricos. Jesus vai dizer isso para eles: porém, não fiquem alegres, porque os espíritos maus obedecem, mas sim, porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Orar e Deus responder é bom, orar e o demônio saiu é bom, melhor que isso é o seu nome, é a sua reputação no céu. Por isso que Jesus ele vai dizer: nem todos que me disseram Senhor, Senhor, eu expulsei demônios, Senhor, Senhor, eu preguei o evangelho, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Por quê? Eles não entenderam que isso era bom, mas melhor que é ter o nome no céu. Amém? Vamos ficar de pé?